Março de 2022, estamos iniciando os trabalhos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, na forma presencial e também de forma síncrona, com a transmissão pela rádio e pela TV Abel, de uma forma híbrida, portanto. Rogamos que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare, hoje e sempre. Hoje teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 1 a 8. Esse estudo será ministrado pelo nosso irmão Alcir, para quem nós pedimos a mais absoluta atenção e que ele seja intuído, bafejado pelos nossos mentores espirituais, para nos trazer mensagens que tanto precisamos. Então, eu vou passar para o nosso irmão Alcir a palavra, mas antes eu vou ler uma página de preparo, como sempre o fazemos, para que nosso ambiente fique harmonizado. Da obra Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 99. Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Um trecho de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então, meus irmãos, vamos prestar toda atenção ao nosso querido irmão Alcir Mesquita. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O tema do Evangelho que nós vamos estudar hoje, capítulo 1, itens 1 a 8, não vim destruir a lei. Esse tema é um tema muito agradável a nós, né? Porque é o tema que vai cuidar das 3 revelações, né? Então, nós vamos entender essa caminhada evolutiva que nós fizemos, nós, humanidade, ao longo desse tempo, e como cada revelação impactou, em particular, a nossa vida e como ela alterou, né? E quando Jesus disse que não vim destruir a lei, ele estava falando sobre Moisés,
Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, o item 8, em que Kardec reforça esse aspecto, né? Não há nenhum conflito entre ciência e religião, há sim uma dialética, porque a ciência tendeu a vida toda a ser materialista e a religião a não calcar o seu conhecimento a partir da fé raciocinada. Na medida em que a religião se apoia na fé raciocinada e a ciência deixa de ser materialista, a gente tem uma conjugação perfeita. E a instrução dos espíritos para a nova era. Bom, começando, né, o capítulo começa, Kardec cita Mateus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, o que Mateus estava alertando para nós é que essa atitude, essa atividade, a presença de Jesus na Terra não descumpre em nada em particular o que foi definido, né? E Kardec alerta o seguinte: na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, né? As leis divinas são invariáveis, são eternas, são para todos. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Nós vamos observar aqui que tem uma característica nos ensinamentos de Moisés. Moisés era um grande sanitarista, né? Talvez o maior sanitarista que o mundo teve, e com uma base científica ainda muito pequena. Então, a revelação que Moisés teve foi muito importante naquela ocasião, né? Eu peguei um trecho aqui que comenta sobre Moisés, o sanitarista, e isso tudo ele incluiu nas suas leis como sendo emanados de Deus, né? Mas ele fez para benefício do povo, né? Moisés proporcionou aos hebreus um conhecimento incomum em matéria de medicina. O pesquisador Rudolf Virchow, conhecido como o pai da patologia moderna, disse: Moisés foi o maior higienista que o mundo já viu, dependendo de conhecimento revelado e destituído de equipamento científico. Moisés ensinou em seus pontos essenciais quase todos os princípios de higiene praticados hoje. Entre eles, encontramos a prevenção de doenças, desinfecção pelo fogo e pela água, controle epidêmico mediante identificação e isolamento dos portadores de doenças contagiosas, práticas comuns na medicina moderna que Moisés praticava há não sei quantos mil anos atrás, né? De todos os objetos possivelmente contaminados, o asseio pessoal obrigatório, e existia o sistema de esgoto, de maneira que as aldeias dos judeus eram asseadas como são as cidades modernas. Então, o que acontece é que Moisés, além de propagar as leis divinas, ele incorporou um conjunto de conhecimentos como se emanados de Deus, né? Havia muita disciplina naquela ocasião, quer dizer, há muita disciplina na humanidade, hoje nós somos indisciplinados, imagine naquela ocasião. Então, para garantir a evolução daquele grupo que ele representava, ele transforma tudo em lei divina. Então, ele mistura leis eminentemente materiais, e aí eu destaco esse aspecto importante do Moisés sanitarista, né, com as leis divinas. As leis divinas são os mandamentos que nós conhecemos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu simplifiquei, tem alguns mandamentos aqui que são longos, eu fiz uma síntese, né? Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Você vê que esse é tipicamente o conhecimento da época, né? Preconiza-se sempre, é da lei divina, que nós tenhamos repouso, intervalos entre períodos de trabalho, mas o sábado era uma particularidade da coletividade hebraica, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, não mateis, não cometais adultérios, não roubeis.
Não prestei testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo. Os 10 mandamentos são universais. E Jesus comenta isso: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Porque esses mandamentos, apesar de terem sido revelados por Moisés, eles não são mandamentos exclusivos para o povo hebreu, né? Eles são mandamentos para a humanidade. A humanidade toda em evolução, ela necessita desse conhecimento, ela necessita se aproximar de Deus, ela precisa entender como se comportar para atingir patamares maiores de evolução moral e intelectual. Então, esses mandamentos, eles são universais sobre todos os aspectos, né? Não são para um povo específico, como são para nós no planeta Terra ou qualquer planeta que nós estejamos encarnados. Então, esses ensinos de Deus nos dão a diretriz e o caminho de como nós comportarmos. E a gente vê aqui que tem diretrizes básicas de vida que nos norteiam e nos mantêm em paz na nossa caminhada. Você vê que Jesus, ao trazer isso para o seio de toda a humanidade, porque vocês vão perceber que o Cristo, quando encarnado, ele não privilegiava ninguém, né? Ele tratava todos igualmente, né? Quando a mulher adúltera vai ser apedrejada, Jesus chama todos e diz: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aí todos desistem de atirar a pedra na adúltera, e ele a chama e diz: vai e não peques mais. Quer dizer, o princípio cristão do amor se evidenciava em todas as passagens do Cristo, né? Essa é uma quebra de paradigma fundamental entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Que Jesus introduz a visão do amor. Então, enquanto Moisés ainda, no rigor das suas leis, no rigor de disciplinar o povo, usava muito da lei de Talião, né? Que era inevitável. Nós vamos fazer uma voltazinha à história, né? Porque o monoteísmo foi a grande primeira evolução moral da humanidade, né? Quando a gente abandona o politeísmo e nos tornamos monoteístas, isso foi uma grande evolução. Então a gente vai fazer uma história aí, vamos recordar Abraão, e tudo em Moisés está muito calcado naquela visão disciplinadora de tolher as pessoas nas suas condutas de forma rigorosa, um Deus cruel que se vinga, que tinha um pouco ainda, apesar de Deus único, aquela característica do politeísmo, né? No politeísmo, nós temos os deuses que têm comportamentos humanos, né? Se você pega a mitologia grega, a mitologia latina, você vai ver que os deuses têm comportamentos eminentemente humanos. Há uma mistura, né? Há uma mescla entre comportamentos humanos e comportamentos que se esperam de divindade. Então, o monoteísmo herdou um pouco essa coisa do politeísta, das crenças politeístas, e Deus ainda era rancoroso, vingativo, e Jesus introduz um novo conceito, que é o conceito do amor, né? Então, nós vamos ver isso aqui com muita clareza, né? Vamos falar do Deus único, né? Isso é só uma curiosidade para nós nos enriquecermos, porque no Ocidente e no Oriente Médio, toda essa história começa com Abraão, né? Abraão era caldeu, nasceu em Ur, na Caldeia, e depois de uma viagem, o pai dele, o Terá, pai de Abraão, fala para ele: Abraão, vou fazer uma viagem de muitos dias, e como tem o maior ciúme de minhas esculturas, o pai de Abraão fazia esculturas de deuses na Caldeia, né? Vendia esculturas de deuses. Ele era politeísta e vendia esculturas, imagens de deuses. E ele fala para Abraão: não quero que pessoa alguma entrando em meu local de trabalho. Você, meu filho, guarde minhas obras com o maior cuidado, para que, ao regressar da viagem, eu possa encontrar tudo na mais perfeita ordem. Abraão, que era inspirado no monoteísmo, prometeu solenemente ao pai que teria o maior zelo pelos seus trabalhos, e o pai viajou tranquilo. Pouco dia depois,
uma vozinha insistente começou a falar no ouvido de Abraão, ordenando-lhe que descesse ao porão onde as esculturas de Terá, seu pai, estavam guardadas. O moço não gostou daquela ideia, pois detestava aqueles deuses fabricados pelas hábeis mãos do seu pai. Contudo, resolveu obedecer. Entrou no enorme salão de terra batida e foi examinando aquelas esculturas de pedra uma por uma. De repente, sentiu um asco enorme daqueles rostos estranhamente irancudos e tomou uma decisão que poderia levá-lo à morte. Porque naquela ocasião, quando um filho desobedecia à ordem do seu pai, ele podia ser morto, né? Pois no contexto pagão daquela época, um pai tinha o direito de matar o filho. Abraão apanhou uma estaca de madeira bem forte e saiu quebrando as esculturas. E ele migra, né? Ele migra, e aí a gente conhece as raças abrâmicas, né? Que são todos os povos descendentes de Abraão, e começa aí o monoteísmo, né? E essa história, ou é a história verdadeira, ou uma história cultural dos povos, né? O fato é que é o marco, né? Inclusive essa figura do Abraão quebrar as estátuas de Terá, isso em Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia, e ele vai para a Palestina, e aí começam todos os povos abrâmicos, né? Os hebreus, os palestinos, os árabes, todos descendem dessa raiz comum e todos são monoteístas, né? Então, se instaura uma mudança brutal. Só que esse Deus monoteísta, que Moisés é o seu maior profeta, ele ainda tinha algumas características, né? Você pega o Velho Testamento, Moisés, você vai ver que tem muito ainda da lei de Italião no dia a dia das pessoas ali, né? Se alguém matar seu filho, você vai e mata o filho do seu vizinho. Se alguém matar o seu animal, sua vaca, você vai e mata. Então, era olho por olho, dente por dente. O que Jesus revoluciona é que ele transforma na lei do amor, né? Então, nós viemos conhecer Jesus falar para nós sobre perdoar 70 vezes 7, né? Um número que parece, naquela ocasião, infinito, de tão gigante que era. Perdoar infinitamente, perdoar sempre, né? É isso que Deus faz conosco na nossa caminhada evolutiva. Ele nos perdoa permanentemente. Cada encarnação nossa é uma oportunidade de reconstrução da nossa personalidade, do nosso comportamento, das nossas ideias. É Deus nos perdoando 70 vezes 7. É Jesus nos recomendando que, se alguém bater numa face, dê a outra face. Isso é completamente antagônico sobre o ponto de vista do ensino de Moisés, que preconizava justamente a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Não, Jesus tira o foco da felicidade em si mesmo e traz o foco da felicidade no próximo. Se você for capaz de fazer o seu próximo feliz, você será feliz. E você vê que isso no extremo, na terceira revelação, a doutrina espírita, o nosso lema maior é: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque enquanto existirem pessoas sofrendo e necessitando, nós nunca seremos completamente felizes. Então, nós buscamos a felicidade na felicidade do outro. Nós buscamos a felicidade no amor, na troca. Então, é uma mudança de paradigma bastante interessante, né? Então, voltando para a história um pouquinho, Ur era considerada por muitos estudiosos como sendo a cidade de Ur-Kasdim, que é mencionada no livro do Gênesis, que teria nascido, de acordo com a tradição, no 2º milênio antes de Cristo. Então, nós estamos falando disso 4.000 anos atrás, né? Estamos falando de uma coisa que aconteceu há 4.000 anos atrás. Então, a nossa evolução, e nós, espíritos milenares, né, na nossa caminhada, até chegarmos ao estágio hominal, nós caminhamos muito, né? Caminhamos imensamente. Fomos criados por Deus simples e ignorantes e estamos nessa caminhada de perfectibilidade, né? A gente pode lembrar bem, a gente está falando agora dessa grande revolução, que é a revolução do monoteísmo, e a gente agora vai falar sobre a revolução do Cristo, e lembrar que nós, na nossa fase hominal, né, Homo sapiens sapiens, migramos da Ásia, ocupamos aquela região do Crescente Fértil, onde está a Jordânia, Israel, Síria,
há 40 mil anos, né? Caminhando, migrando. Começamos a deixar de ser caçadores, coletores, para nos tornarmos nômades e começar todo esse processo cultural revolucionário que nos trouxe até aqui hoje, né? No Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. É uma longa caminhada evolutiva e a gente continua aprendendo permanentemente, né? Bom, aí eu não vou falar mais de história, não, vou pular. O monoteísmo, todos os estudiosos atribuem a Abraão. Há teorias que o zoroatrismo há preconizado, Zoroastro na Pérsia, o monoteísmo também, mas o monoteísmo é uma revolução. Ele realmente é uma revolução moral, cultural importante, né? Então você deixa de ter milhares de deuses e fazer oferendas a milhares de deuses para ter um pai criador, onipotente, onisciente. Essa é a característica importante do monoteísmo, né? Que é um Deus que está acima dessas coisas das rusgas humanas. Ele é um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra. Ele é o Pai, ele é o provedor da nossa vida. Ele não é mais um igual a nós, né? Ele se distancia de nós enormemente porque ele criou tudo que existe. Então a gente começa a estabelecer uma relação muito clara de posicionamento de nós, espíritos imortais, a caminho da luz de Deus, o Criador. O monoteísmo revoluciona tudo. E Jesus diz, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, né? A lei que é eterna, que é imutável, que é para todos os povos. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus sempre foi muito claro nas suas parábolas, né, que ele não revelava tudo, porque a humanidade não estava preparada para aquela revelação, mas ele ia insinuando e nos colocando com clareza o caminho a perseguir. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente. Que leis que ele modificou? Aquelas de Moisés que eram para disciplinar o povo. Aquelas leis que Moisés divulgou como leis divinas e que ele usava para dar um sentido de mínimo de organização e disciplina para o povo hebraico. Jesus contraria fundamentalmente essas leis, né? Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar. Então, ele combate de forma assim a hipocrisia dos fariseus, né? Aquela coisa da prática exterior e tal. Então, Jesus era um revolucionário. Ele contesta os valores que eram cultuados na época, mostrando que existiam, nas verdades de Deus, novos valores que precisavam ser desenvolvidos pela humanidade. E ele diz que a síntese dos mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, botando sempre o próximo, né, em primeiro lugar, né? Amar ao próximo, se doar, retribuir, isso era importantíssimo. E aí, e acrescentando, estão a lei e todos os profetas. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo para vocês veem como essa coisa do culto exterior é tão impregnada na cabeça das pessoas, né? Uma ocasião do trabalho, eu tinha um amigo meu que sabia que eu era espírita, ele ficava meio horrorizado, né? E ele queria me converter. E eu disse assim, não perde seu tempo, não vai adiantar. Mas como a gente viajava muito, e estava naquele período dos apagões aéreos, que você ficava horas no aeroporto esperando o avião e tal, e ele ficava ali buzinando no meu ouvido, né? Falando e tal, porque queria me salvar. Eu falei, não, deixa, tá bom, eu estou feliz, não deixa como está que vai ficar bem. E ele falava, e aí um dia eu entrei no debate, né? Entrei no debate, não, porque você tem que seguir a Bíblia, só na Bíblia, a Bíblia tem tudo, você não precisa ler livro nenhum. Eu já fiquei arrepiado, né? Quando você preconiza que não precisa ler mais nada, você já fica
Aí eu falei, não, como assim? Não, tudo está ali na Bíblia e tal. Aí eu falei para ele, tudo? Então você faz o que está na Bíblia? Ele falou, faço. Então, Velho Testamento, né, a gente é obrigado a ler um pouco a Bíblia. Fui lá, recorri ao Velho Testamento, Moisés, que manda, se alguém matar seu filho, você vai e mata. Você faz isso, então? Ah, não, isso eu não faço. Foi, então você não segue a Bíblia. Ele falou, não, eu sigo o Novo Testamento. Aí eu falei, bom, então abandonamos o Velho, já não segue o Velho, segue o Novo. Mas segue tudo que está no Novo? É, mais ou menos e tal. Como mais ou menos? Não. Quem é que... Não, mas o pastor me orienta o que eu devo seguir. Eu falei, não, peraí, você precisa de alguém para te orientar, você não é só ler o Novo Testamento. E aí o diálogo começou a ficar meio áspero, né? E ele disse para mim, não, se você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, você está salvo. Eu falei, eu sou um cretino a vida toda, fiz mal ao próximo a vida toda. De repente, eu digo que aceito o sacrifício, estou salvo, está salvo. Aceitou o sacrifício, você está salvo. Eu falei, poxa, mas isso não tem nenhuma lógica moral, né? Eu tenho que me transformar moralmente, eu tenho que mudar. Ninguém muda, né? Ninguém é um carrasco a vida toda e se torna bonzinho da noite para o dia. Você tem que burilar. É muito trabalho para nós nos transformarmos moralmente, intelectualmente. Aí eu disse para ele, eu vou fazer uma proposição a você. Eu nasci no Butão. Butão é um país ali no sopé do Himalaia, ali por trás do Vietnã, no meio do nada, um país assim, bem pequeno. E eu falei, eu sou um pastor, nasci lá no interior do Butão, do sopé do Himalaia, vivo lá com a minha família, sou budista, nunca ouvi falar no Cristo, não sei nem quem é esse cara. Mas a minha prática do dia a dia, a minha prática é cristã. Eu amo o próximo, eu sou caridoso, benevolente, indulgente, perdoo a todos, né? Sou preocupado com o meu semelhante, ajudo a todos os necessitados. Quer dizer, me comporto como um cristão, moralmente eu sou um cristão. Eu estou salvo? Ele falou assim, essa frase final foi lapidar, por isso que eu nunca mais esqueci. Absolutamente, você vai para o inferno, porque você não aceitou. Eu falei, mas qual é a minha culpa? Eu sou bom, eu, né, pratico o bem, pratico a caridade. Ele falou assim, engano seu. Esse é o engano que os espíritas têm. Eles pensam que sendo bonzinho vão para o céu, não adianta nada. Aí eu falei, bom, encerrou a discussão, não temos mais espaço para diálogo. É porque é tão incoerente esse tipo de afirmativa, né? Como nós nos mudamos? Pela transformação moral. É um exercício diário e dificílimo, né? Porque você mudar aqueles nossos hábitos, aqueles nossos vícios, aqueles nossos desequilíbrios, né? Aqueles acessos de cólera que a gente tem de vez em quando e se descontrola, fala, opa, tenho que me controlar. É esse exercício de transformação moral que revela o homem novo, né? Não é uma coisa exterior de deu 3 pulinhos, veio sexta-feira ao centro de roupa branca, você está bem. Não. Nada disso. É trabalho. Trabalho, disciplina, estudo, transformação moral. É aí que é o caminho que nos salva. Foi aí que o Cristo muda tudo no mundo e nos mostra o seguinte, o que te salva é o amor. É o comportamento voltado para o próximo. É o comportamento cristão. Qual é o comportamento cristão? Perdoar 70 vezes 7, amar o próximo, amar a Deus, né? Fazer a caridade, ser benevolente, indulgente, perdoar. Essas são características do cristianismo importantes que nós temos que incorporar na nossa vida. Então, isso que o Cristo traz, né? E por essas palavras, o céu e a terra não passarão, disse Jesus, sem que tudo esteja cumprido até o último iota, até a última letra. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira. Olha que coisa importante, parece uma besteira, porque os hebreus tinham que a lei era para eles, era um privilégio deles. Não, nós, na humanidade, nós temos o karma coletivo, né? Cada um tem o seu karma individual, mas nós temos um karma coletivo. Este grupo que está reunido hoje, junto aqui no Abel Sebastião de Almeida, não está por acaso. Tem ligações históricas na sua caminhada evolutiva, nas últimas encarnações, que nos fizeram procurar a mesma casa, nesse momento,
para nos aperfeiçoarmos. E nós, como habitantes do planeta Terra, estamos no mesmo processo evolutivo, né? A lei vale para todos nós, encarnados e desencarnados. E não podemos esquecer, por exemplo, hoje aqui, a plateia não são essas 40, 50 pessoas que estão sentadas encarnadas, mas centenas, porque tem nossos irmãos desencarnados também estão aqui assistindo conosco, né? Os espíritos dizem a Kardec que nós somos tantos e estamos tão juntos que chegamos a nos acotovelar no dia a dia, né? E é aquele contato permanente entre nós e a espiritualidade desencarnada. É um processo, é uma troca permanente. E essas leis valem para todos nós, né? Encarnados ou desencarnados, todos estamos sujeitos à mesma lei divina que nos orienta nessa caminhada. Então ele diz, essa lei não é para ser praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens? Não pode ser privilégio de alguns homens. Deus revelou para todos, ou ao menos de um único povo, sendo filhos de Deus, todos os homens, e todos somos filhos de Deus, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Deus nos ama profundamente, indistintamente, né? E aí eu resolvi, né, fazer um slide sobre a Revolução do Cristo, porque ele foi um grande revolucionário, né? Ele mudou o foco do regional para o mundial. Ele não tratava de um povo, ele tratava da humanidade. Ele não tratava de uma classe, ele tratava de bandidos, leprosos, prostitutas, adúlteros, né, publicanos. Ele estendia a mão a todos. Ele não mais desprezava ninguém na criação. Ele atendia a todos os necessitados. Ele era o grande médico dos doentes, né, como é até hoje, né, que nos ampara, nos sustenta. Então, ele acabou. Ele não pregava para os fariseus, ele não pregava para o templo, mas ele pregava para a humanidade. Ele pregava para nós, nos inspirando na caminhada, do pessoal para o outro. Antes de nós tentarmos nos beneficiar a nós mesmos, nós temos que pensar no próximo, aquele que necessita, que está ao nosso lado, né? O próximo mais próximo. Às vezes a gente esquece na família o próximo mais próximo, né? É bom lembrar isso para vocês, porque às vezes a gente está tão preocupado com o próximo distante, né? E a gente esquece do próximo que está ali do ladinho e precisa de uma palavra amiga, porque fazer caridade não é dar só dinheiro ou dar bens, mas é ouvir pacientemente, é orientar, é apaziguar corações. Da lei de Talião, do dente por dente, olho por olho, dente por dente, para a lei de amor. Perdoar 70 vezes 7, fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse a si mesmo. Então, Jesus era só amor. Do culto externo para a reforma íntima. Parece que a gente, quando fala do culto externo, a gente está falando só das outras religiões. Vamos falar sobre a doutrina espírita, né? O que Jesus preconizou? O que vale é a sua reforma íntima. Quantos espíritas vêm à casa espírita para tomar passe e beber água fluídica? E reforma íntima? Nada. Nenhuma reflexão sobre reforma íntima. Nenhuma necessidade da pessoa dizer, eu quero tomar passe com o médium tal, porque eu estou me sentindo uma dor aqui, um não sei o que aqui, eu vou me beneficiar, sem dúvida. Os passes magnéticos são um lenitivo importante e um processo de cura fundamental na nossa vida, mas o que aquela pessoa está fazendo pela sua reforma íntima? Qual é a sua proposta de transformação moral? Como ela quer se mudar e mudar o mundo em que ela vive? A gente vê, e aí quando a gente fala do culto externo, parece que a gente só está falando da religião alheia, mas nós estamos falando de nós, né? Não é só vir à casa espírita, sentar, ouvir palestra,
tomar água fluídica, tomar passe e ir embora para casa, né? Não adianta. Você tem que ter um projeto pessoal de transformação moral, um projeto cristão. As palavras de Cristo têm que calar fundo no seu coração e você tem que estar alerta que a grande transformação sua e da humanidade começa de dentro para fora. Não começa de fora para dentro. Você começa a se beneficiar na medida em que você começa a se transformar. E do mundo material, aí nós vamos explorar isso para o mundo espiritual, né? Jesus foi muito claro nas suas falas todas. Nós vamos pegar aqui um pedacinho que eu gosto muito do capítulo 2, não me canso de falar dele, do Evangelho, é a preocupação de Jesus o tempo todo de nos mostrar que a verdadeira vida é a vida espiritual. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional, né? Jesus não escreveu nada. Não tem nada que foi escrito, não tem nenhum livro, nada. Ele praticava o bem. Ele era o exemplo da caridade viva, né? Do seu espírito, da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim é a que é vivida no reino dos céus. Apesar de hoje nós já termos essa certeza absoluta da nossa imortalidade, né? Que nós vamos perder o nosso corpo físico, mas continuaremos mais vivos do que nunca, e a nossa verdadeira caminhada é a caminhada espiritual, ainda nos angustiamos no dia a dia com as mazelas do mundo material, porque a gente não tem essa certeza absoluta. Quer dizer, a gente lê, a gente frequenta, a gente lê esses livros maravilhosos de André Luiz, né, de Joana de Ângeles, psicografados, a gente se inspira, mas quando fecha o livro a gente continua se comportando exatamente da mesma forma que nós nos comportávamos antes de abrir o livro. Então, entretanto, eu não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Jesus falou por parábolas, né? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos. Isso aqui Kardec já está introduzindo para nós falarmos sobre o Espiritismo, a terceira revelação. Mister se fazia de novas ideias, novos conhecimentos que lhes trouxesse a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir, e aí Kardec fala muito do papel da ciência na nossa evolução, né? Poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E o Espiritismo, né? O Espiritismo, Kardec, nesse trabalho maravilhoso que ele nos fez de codificação da doutrina, Espiritismo porque a doutrina dos espíritos foi ditada pelos espíritos, né? Esses nossos irmãos desencarnados que se deram ao trabalho de nos revelar essa vida maravilhosa, descortinar essa vida que é a vida espiritual, né? Que nós viemos dela. É importante a gente parecer, às vezes alguns podem pensar, poxa vida, mas a vida material é muito boa, né? Sem dúvida, ela tem um papel fundamental na nossa caminhada evolutiva, mas como nós somos espíritos imortais e nós passamos mais tempo na erraticidade. O que é erraticidade? É o período entre duas encarnações. Então, cada encarnação a gente passa encarnado aí 70, 80, 90 anos, uns mais longevos um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, os mais afoitos. Sei lá, vamos botar uma média aí de 70 anos. 10 encarnações seriam 700 anos. Nós vivemos muito mais que isso na espiritualidade. Então, a nossa verdadeira vida é a vida no mundo espiritual, desencarnados. É a lógica dos fatos, é a evidência dos fatos, né? Porque se nós somos imortais e fomos criados em tempos passados,
e vivemos períodos muito curtos na matéria, nós passamos mais tempo no mundo espiritual que encarnados em qualquer planeta, esse ou outro qualquer, com um corpo físico. Então, a nossa verdade... Então, quando a gente fala isso, que fala das verdades do Cristo, fala sobre a verdadeira vida, a nossa pátria espiritual, parece que é uma coisa meio esquisita. Não estamos renegando nada do que acontece e da importância desse papel, né? Quando encarnamos, é uma oportunidade ímpar que Deus nos dá dessa reforma moral. É através desse contato, né? É que nem burilamento de diamante, né? No atrito das personalidades, no atrito do dia a dia, dessa convivência, é que nós vamos aprimorando moralmente. Por isso que temos que ter essa firmeza e essa certeza que só o aprimoramento moral nos resolve. Então, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Realmente, a doutrina espírita torna a nossa vida muito simples e muito fácil, né? São as três vertentes da doutrina, né? Ciência, filosofia e religião. E isso é muito importante, né? Porque a doutrina espírita, e até eu comento no estudo de quarta-feira que nós vamos fazer do nosso livro de estudos, que hoje em dia, e a gente tem a oportunidade de ver isso nesses canais fechados de TV a cabo, escolas de médium, né, na Europa, nos Estados Unidos e tal, que não negam a existência da vida espiritual, não negam a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, não negam nada disso, mas fazem disso uma coisa mecânica, um entretenimento, uma festa. E nós tratamos isso como uma coisa religiosa, de religação a Deus, né? Nós tratamos toda a fenomenologia, todos os aspectos mediúnicos, todos os aspectos da relação entre encarnados e desencarnados como um instrumento da aprendizagem da nossa evolução. Não é show, não é espetáculo, não é para ganhar dinheiro, é para nós nos transformarmos. Então, essa ferramenta da mediunidade, e que existe desde que a humanidade é humanidade, porque mediunismo não é espiritismo, né? Já tínhamos mediunidade nas pitonisas dos templos antigos, nós temos a mediunidade a serviço do bem, da caridade, do crescimento moral. Então, não é show por show. A lei do Antigo Testamento teve Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem o Cristo, que é a lei de amor. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos espíritos, né? A metodologia que Kardec adotou, metodologia científica, trabalho incansável, né, de Kardec, ele perguntava a mesma coisa a N espíritos com os mais diversos médiums, em vários países. Ele se dava o trabalho, ele perguntava a mesma pergunta, anotava a resposta, aí ia na Inglaterra, fazia a mesma pergunta, ia na Suécia, ia na Polônia, ia na Alemanha. A partir da análise e a coerência das respostas, ele consolidava um conhecimento. É um trabalho metodológico, assim, exemplar, né? De um fôlego inacreditável, um homem que foi capaz de fazer isso. Então, foram os espíritos que nos ditaram, e é, de certa maneira, um ser coletivo, né? Somos nós, né? Hoje encarnados, mas estávamos desencarnados, talvez, em 1857. Formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhe tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Até que eu me lembrei agora, estou falando para vocês aqui, me lembrei de uma coisa, eu comentei desse aspecto que nós vivemos assim tão intensamente com o mundo espiritual, que os espíritos dizem a Kardec que nós chegamos a nos acotovelar no dia a dia, né? Na vida, aqui no salão, agora estamos aqui nos acotovelando e tal. Me lembro também de uma outra fase importante, uma pergunta chave de Kardec aos espíritos, que ele pergunta assim: os espíritos nos influenciam? E ele responde sim, de tal maneira que chego a dizer que eles os dirigem. Então,
essa influenciação, encarnados e desencarnados, acontece na nossa vida de forma muito intensa. Então, nós não podemos, em nenhum momento, negar essa realidade do mundo espiritual, né? Então, Jesus falou por parábolas. Ele falou porque era o estágio evolutivo da humanidade naquele momento. Era o que eles precisavam saber. Eles tinham saído do politeísmo, estavam vivendo um monoteísmo ainda de vingança, de rancor, né? Daquele Deus que pune e tal, e caímos num Deus amantíssimo, né? Que nos ama e nos sustenta e nos ampara infinitamente. Então, há uma mudança, e ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. O que é o reino de Deus na Terra? É essa transformação que nós estamos empreendendo. Nós estamos deixando no limiar de ser um planeta de provas e expiação para ser um planeta de regeneração, porque nós estamos nos transformando moralmente, e aqueles resistentes, né, os calcetas do pecado, eles estão sendo expurgados. A Sara sabe de quem eu estou falando. Eles estão sendo expurgados do planeta Terra. Então, este é um novo planeta. Por que novo? Porque nós somos novos, né? Eu brinco sempre com meus amigos que na vida só chuva cai do céu. O resto é tudo transpiração, trabalho, né? Muito trabalho, muita transformação. E a coisa mais difícil que tem na nossa vida é nós mudarmos a nós mesmos, né? A gente pega as coisinhas simples, né? Aqueles projetos pessoais de que vou fazer ginástica para emagrecer esse ano, né? A maioria falha absurdamente, né? Vou fazer ginástica para ficar em melhor forma física. Alguém já teve esses desejos assim? Né? Já teve, já falhou, né? Isso é da nossa vida, do dia a dia. E assim a gente vai falhando em tudo, né? A gente não tem força de vontade. E esse processo de transformação existe mais do que nada força de vontade. E aí eu fui para o capítulo 2, minha hora está avançando, que é o capítulo que eu adoro. Meu reino não é deste muito. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes. Sou o rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E o mais lindo dessa parábola no capítulo 2 é o comentário de Kardec. Para mim é definitivo, é lapidar. Kardec nos diz, o item 2 é Kardec. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta da humanidade, que a humanidade irá ter e como devendo constituir, objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Não é a nossa maior preocupação, concordam comigo? A nossa maior preocupação são N coisas, até futebol, mas não é a vida futura. Agora, vamos lá. Ele diz que Jesus, todas as suas máximas, esse parágrafo de Kardec é fundamental. Todas as suas máximas, as máximas do Cristo, se reportam a esse grande princípio, que é a vida espiritual. Com efeito, Kardec está dizendo, com efeito, sem a vida futura, quer dizer, sem ter a certeza na vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Então, Kardec é taxativo. Se você não crê, não aceita e não se comporta como a vida futura é o seu verdadeiro destino, a sua maior preocupação, você nunca vai entender as verdades do Cristo.
Você nunca vai entender essas palavras de amor infinito que ele preconizou, porque você está vivendo a vida da matéria, do dia a dia, né? Kardec é claro, é taxativo. Jesus o tempo todo nos remeteu à vida futura. E se você não tem como maior preocupação da sua vida, a vida futura, a vida espiritual, a vida pós-corpo físico, morte do corpo físico, vocês acreditem, todos iremos desencarnar, né? Ninguém fica assustado, não. Então, nada que o Cristo ensinou tem sentido. Porque se você é materialista, para o materialista, tudo que o Cristo nos ensinou parece sem sentido, dar outra face, perdoar 70 vezes 7, o óbolo da viúva, aquela coisa toda, né? As bodas, nenhum sentido, nenhum sentido. Só há sentido no Evangelho na nossa certeza absoluta na vida eterna. E essa foi a grande transformação da doutrina espírita, a grande transformação que a doutrina espírita trouxe para nós, que é nós termos a certeza de quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos espíritos imortais, destinados à luz. Quer dizer, o nosso livre-arbítrio nos levou a cada um de nós, na nossa caminhada evolutiva, a ter compromissos diferentes, até porque tomamos atitudes diferentes, cometemos erros diferentes, assumimos responsabilidades diferentes. Então, hoje, estamos em estágios evolutivos inerentes a essas decisões do passado que tomamos. É natural. Mas nós, isso é determinístico. Apesar do nosso livre-arbítrio, nós seremos espíritos puros. É uma questão de tempo, é uma questão de trabalho, é uma questão de transformação. Qual é a diferença? Uns chegarão lá mais rápido, outros sofrerão mais, né? Como dizia Chico, sabiamente, a gente só evolui pela desidratação, ou da lágrima da dor, ou do suor do trabalho. Então, eu os convido a optar pelo suor do trabalho. O trabalho de se transformar, o trabalho de se burilar, que dá muito trabalho. Não tenho dúvida que é muito difícil. Mudar a nós mesmos é o maior desafio que nós temos. A gente quer mudar o mundo, quer mudar as coisas, quer mudar tudo, mas nós temos uma tremenda dificuldade de mudar a nós mesmos. E esse trabalho infinito, o suor desse trabalho é o suor que nos dignifica e nos leva ao mundo de paz e esperança. Então, nós vamos transformar o planeta quando nós começarmos a transformarmos a nós mesmos. E nós vamos começar a nos transformar a nós mesmos quando nós, cientes da doutrina espírita, tivermos a certeza absoluta que somos espíritos imortais. Que a perda do corpo físico não se representa nada na nossa caminhada evolutiva, continuamos íntegros, inteligentes, do mesmo jeito, né? Não tem, a gente às vezes fala assim, o vizinho desencarna, um vizinho que todo mundo reclama, fala, ele é chato, ele é isso, aí alguém diz, morreu. Eu falo assim, puxa, tão bonzinho. Não, quando você desencarna, você fica do mesmo jeito que você era, nem fica mais bonzinho, nem fica mais malzinho, você fica do mesmo jeito, com os mesmos vícios, com o mesmo defeito, com as mesmas virtudes, com a mesma inteligência. Então, nós temos que nos preparar para esse momento grandioso do retorno, né? De sermos completistas, aqueles espíritos que vieram ao planeta Terra e cumpriram a sua meta de transformação pessoal e chegaram do outro lado, junto aos seus amigos espirituais e disseram, eu venci, eu cumpri o que eu prometi, eu fui ao planeta e me transformei, e transformei um pouquinho o planeta. Então tenham a certeza, né, inexorável, que toda a fonte dessas angústias, desses desequilíbrios que a gente vê na humanidade é fruto da falta de certeza na vida espiritual. É o materialismo dentro do nosso coração. Às vezes a gente até verbaliza verdades doutrinárias, né? Fora da caridade de nossa salvação, nada acontece por acaso, isso até é frase de vidro de automóvel atualmente, mas nós não praticamos isso. Então, o que a gente espera é que a terceira revelação nos dê a força, a coragem e a capacidade de operar essa transformação definitiva na nossa vida e sermos muito felizes
porque moralmente nós estamos mudando. Muito obrigado, boa noite, meus irmãos.